Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Pessoal, seguinte, nós vamos direto para o conteúdo. Eu sei que nós combinamos de corrigir alguns exercícios, mas nós vamos fazer isso a partir da semana que vem, tá bom? A Pro não esqueceu. Eu recebi sim as atividades, estou recebendo ainda as técnicas de plantio, tá? E eu recebi bastante ontem, é até segunda-feira, não esqueçam de enviar, tudo bem? Bom, vamos lá. Nós encerramos aquela unidade do solo, já somos jardineiros, agrônomos, já podemos fazer tudo com solo, né? Já estudamos todas as técnicas, tipos de solo e tudo mais. Agora, nós vamos começar a atmosfera, né? Falar um pouquinho da atmosfera, dos poluentes. Vocês vão reparar que até mesmo a parte de poluentes nós já conversamos bastante, porque está relacionado. Quando você polui, você prejudica tanto a atmosfera quanto o solo e assim por diante. Bom, então, eu separei algumas imagens aqui, eu quero conversar com vocês sobre elas. Então, olha lá, pessoal, quando nós falamos de atmosfera, nós estamos falando que é uma camada de gases que envolve o nosso planeta. Essas camadas de gases, elas são muito importantes porque elas nos protegem de raios nocivos, raios solares nocivos à nossa saúde, os raios infravermelhos, raios que podem nos prejudicar. Nos protege também de corpos celestes que invadem a nossa atmosfera. Então, por exemplo, de meteoritos que caem aqui na nossa atmosfera terrestre. Então, a atmosfera é a nossa camada de gases que protege, nos protege, certo? Só que a nossa atmosfera, pessoal, ela possui várias camadas. Deem uma olhadinha aqui, ó. Elas possuem 5 camadas. Então, imagine, olha como nós estamos bem protegidos, né? Nós temos aqui o nosso planeta, depois nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Depois da exosfera, tem o espaço. Certo? Oi. E a termosfera é onde acontece a aurora boreal, né? Isso. Nós vamos falar. Então, vocês já estudaram essa parte também com o Cadu, né, pelo jeito? Sim, eu estudo no começo E desse também ano, a gente só que viu no eu não lembro laboratório. muito bem. Ah, então tá bom. A gente viu na aula de laboratório também, não faz Tá tanto errado. tempo. Isso é bom que a gente, vocês já viram bastante, nós vamos dar uma revisadinha aqui. Marjorie, está muito quente mesmo, eu estou tentando fingir que o meu psicológico tá normal, porque, gente, eu estava dando aula agora, eu estou sentindo o suor descer assim, aí eu abri a porta, não está adiantando muita coisa não, tá muito quente mesmo. Mas vamos lá, vamos focar na aula, esquecer o calor, porque depois eu vou sair daqui, vou para minha piscina, vou colocar lá o meu óculos de sol, vou deitar, chamar a minha governanta para servir os sucos e alguns petiscos, mas no momento eu preciso dar aula, então vamos lá. Tudo mentira, viu, gente? Nossa, Pro, é sério? Nossa, Pro. Causa inveja agora, hein? Tudo mentira, só para passar inveja em vocês. Quando você vê a professora tá lá, deitada em uma piscina de plástico, aquelas cadeiras lá de plástico assim de churrasco, Tá um bom. copinho de refri, Copinho Com de aqueles copos de requeijão. Aí e tem a governanta é a filha dela. Tá bom, ó. Eu não posso estimular. Gente, eu não posso estimular a criatividade de vocês, porque depois vocês não param de falar. Vamos seguir a aula. Pro. Oi. No meu prédio tem piscina, né? Mas tá fechado, eu não posso usar. Ah, não pode, é verdade, gente. Ainda não é seguro, certo? Pro, é grupo 7? Quem dera o É, meu sim. sendo aberto. Ô, não gente, tem em vez de piscina no mesmo dia. você... Não, Pro, uma dica. Em vez de você ir pra piscina, pega a mangueira da sua casa e taque em você mesmo a água. Pronto, fechou. Agora vamos lá. Fechou. balde de Chega de água. conversa. Quem dera que piscina, o você meu tem nem chuveiro. quando podia ir na piscina, o meu prédio não tem piscina. Pois é. Isso é torrando Ó, aqui. ô Isabela, eu também, viu, Isabela? Mas a vida é assim. Bom, gente, vamos lá. Não podemos fugir do assunto, senão vocês batem papo. Eu conheço vocês. Vocês gostam de fugir do assunto. Vamos embora. É capítulo 18? Ó, eu vou falar a página para vocês. Deixa eu ver se a Pro anotou a página de vocês.
Eu acho que é a página 96. É capítulo Ó, 18. tá aqui, atmosfera, camadas da atmosfera, isso mesmo. Oi, João, bom dia. Isso, que página que é? Fala para Pro, por favor. É o capítulo 18. 96 do grupo 7, que tem o número... Peraí, deixa eu ver. Que tem o número 7 na capa. E a Gente, página é 96. É isso mesmo. Agora vamos lá. Agora eu preciso que vocês foquem na aula. Pois é, João, muito quente mesmo. Só que hoje está menos quente que ontem. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vocês já sabem o que é a atmosfera. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada camada da atmosfera, certo? Então, vocês já viram, mas nós vamos ver de novo que é hiper importante conhecer o que acontece em cada um. Eu preciso decorar os quilômetros que acontecem? Lógico que não. Isso é só para vocês conhecerem. Bom, quanto maior, gente... Oi, Marjorie. O que está acontecendo aí, minha filha? Não, é que tem dois que é do ar, só que um é mais depois e outro é agora, que é o 17. É agora, é o antes. É a primeira, É o capítulo 17? 18. Ah, então é do cuidando do ar? É assim, gente. Ah, eu já sei o que está acontecendo. É que eu inverti. É esse eu já ou sei. esse? Não, deixa eu explicar o que acontece. É o início. É o primeiro, cuidando do ar. O que aconteceu? Ah, tá. Eu adiantei as camadas da atmosfera, porque eu acho que a atmosfera tem que falar com camadas. E a camada está no outro capítulo. É isso que está acontecendo. A Pro vai falar de atmosfera e já vou falar de camadas. É por isso, eu só trouxe um conteúdo para cá, tá bom? Depois eu vou mostrar, eu sempre mostro, nós vamos grifar e tudo mais. Fiquem tranquilos, tá bom, gente? Agora eu preciso que vocês foquem aqui na imagem. Pessoal, o que é importante vocês saberem, quanto maior a altitude, então quanto mais eu estou subindo, menor a pressão atmosférica e menor a quantidade de oxigênio. Então, quando nós vamos subindo aqui, ó, saindo da tropo, indo para estrato, mesosfera, termosfera, o ar vai se tornando rarefeito. O nome já diz raro. Então, cada vez que você sobe, o ar vai se tornando mais rarefeito. É isso que vocês vão perceber aqui nas camadas da atmosfera, certo? Você pode lembrar, por exemplo, dos alpinistas. Os alpinistas, eles não saem da troposfera. Eles não saem. Mas é fácil eles chegarem lá no Monte Everest? É fácil? Não é. Por quê? Porque quando eles começam a subir, gente, eles começam a sentir falta de ar. E muitos começam a subir e para poder escalar, eles levam cilindros de oxigênio para eles irem respirando e para conseguir sobreviver em lugares assim, né? E não precisa muito. Às vezes quem vai lá no Monte Everest, tem relatos que falam que tem corpos mortos congelados lá. É o que eles falam, isso mesmo. Isso mesmo. E também, gente, o que acontece? Quando você vai para algum lugar que já muda a altitude, outra cidade que já muda a altitude, você já sente alguma coisa, você já sente mudança de pressão. Não precisa, você desce para a praia e de repente sua orelha entope, né? Às vezes faz até um barulhinho, assovio. É mudança de pressão atmosférica. Nossa, Pro, é engraçado, me dá dor de cabeça. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são menos sensíveis. Eu, por exemplo, não sinto muito, às vezes eu sinto um entupimento das orelhas, né? Agora, isso acontece, mas tem gente que tem dor de cabeça, tanto que quando vai também, por exemplo, decolar ou aterrissar, você também sente, né, essa variação de pressão, por causa dessa mudança de pressão atmosférica e mudança do ar. Oi, pode falar. Quando eu fui viajar de avião pela primeira vez, né, eu era bem pequenininho, eu acho que eu tinha uns 6 anos. Aí, na hora de eu ir embora, na verdade, de eu ir pro lugar, a gente teve turbulência. E meu ouvido começou a doer, ele começou a ficar entupido, não tava escutando quase nada. E eu comecei a chorar, porque meu ouvido tava doendo, tipo, muito, muito, muito. Só que depois, quando a gente pousou, passou da turbulência, depois de um tempinho, meu ouvido parou de doer. É isso mesmo. E aí, sabe um segredinho? Só um minutinho. O segredinho é vocês mascarem alguma coisa, mastigar, engolir, que melhora esse processo.
Isso, Marjorie, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente, mas há sim, apesar de sentir ou não, ocorre essa variação aí da pressão. Então, relembrando, todas as vezes que nós subimos, quanto maior a altitude, menor a pressão, menor a quantidade de oxigênio. Então, o ar vai se tornando rarefeito, certo? Oi. Ô, Pro. Oi? Pode falar. Então, tipo, se sei lá, a atmosfera tivesse oxigênio, tipo, a gente conseguiria, tipo, ficar lá de Não, boa? por causa da temperatura. Nós vamos ver isso agora. Por causa da temperatura, certo? A temperatura também vai diminuindo ao longo da altitude, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. A troposfera. A troposfera é onde nós vivemos, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, onde os aviões passam pela troposfera, onde nós conseguimos enxergar as nuvens, toda mudança climática, toda mudança de tempo, nós vamos falar depois da diferença entre tempo e clima. Todas essas mudanças acontecem na troposfera, certo? Então, é onde tem uma grande demanda de oxigênio, onde nós conseguimos viver de forma assim tranquila, respirando bem e assim por diante, certo? Essa é a troposfera. Ai, Marina. Tem gente que tem medo, né, Marina, de voar. A Marina falou que o menino gritava que queria entrar no avião. É medo. Depois, pessoal, a troposfera, vou dar um tempinho no chat, senão a Pro não consegue concluir, depois eu vejo, tá bom? Então, a troposfera, ela acontece, gente, nos primeiros 12 quilômetros, né? Então, você mede 0, 12 quilômetros subindo, né? É vertical, certo? Então, 12 quilômetros está a camada troposfera. Depois, a estratosfera é a camada onde os aviões que precisam de grandes altitudes, aviões que vão para longas distâncias, aviões a jato, eles entram, viu, gente? Entram na camada da estratosfera. E também o que acontece na estratosfera, que é muito importante para nós, é a camada de ozônio. A camada de ozônio está presente na estratosfera. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio são 3 átomos de oxigênio que formam uma barreira para que aqueles raios solares prejudiciais não cheguem até nós, né? Então, assim, Pro, mas por que eu tenho que usar, então, protetor solar, se esses raios nocivos não chegam? Chegam. Eu disse que os principais ainda chegam, raios solares, que podem sim causar queimaduras de 1º e 2º grau, que podem também causar o câncer de pele. Por isso, tantas campanhas para evitarmos aí a exposição excessiva ao sol. E não podemos esquecer que existe um buraco na camada de ozônio, causado pelos CFCs, pelo clorofluorcarbono, pelos agentes poluentes, que nós vamos falar sobre isso depois, sobre a queima de combustíveis fósseis, que acabou causando um defeito ali, um buraquinho na camada de ozônio, certo, pessoal? Então, na estratosfera, principal fator, o ar já está bem rarefeito, né? E a partir daí só rarefeito cada vez mais, e a estratosfera onde está presente a nossa camada de ozônio, certinho, pessoal? Olha lá, na mesosfera, o que acontece na mesosfera? A mesosfera é um paradão. A mesosfera, ela tem algo importante ali. Ela tem uma camada que faz com que os meteoritos que estão tentando entrar no nosso planeta, se degradem ali na mesosfera. Ele é o quê? Incendiado. Então, pega fogo na mesosfera. Por isso que tem pessoas que falam que na mesosfera se vê estrelas cadentes. Na verdade, não é estrela cadente, né? O que acontece? Essa destruição destes meteoritos que estão tentando chegar até nós. Olha a importância da atmosfera, pessoal. Por isso que a Lua, ela tem tantas crateras, de tantos meteoritos que batem na Lua. Por quê? Porque a Lua, a atmosfera dela tem pouquíssima atmosfera. Certo? E nós temos as 5 camadas da atmosfera, cada uma com alguma função importante para nós. Tudo bem, gente, até aqui? Posso falar um negócio? Oi? Posso falar um negócio? Pode.
quando eu era bem pequenininho, eu tinha ido viajar, né? A gente tinha ido viajar por um lado da cidade, tipo, sem fumaça, sem nada. Não tinha muitos prédios lá. E lá, à noite, ficava com muita estrela, muita, tipo, muita. Aí, como a gente estava no último dia de ir embora, e foi nesse último dia que a gente prestou atenção no céu. E aí, um monte de gente ficou deitado no chão, olhando o céu. E aí, vi várias estrelas cadentes, né? E eu fiquei pensando, gente, como eu era pequenininha, né? Eu fiquei pensando, será que aquilo vai quebrar a casa de alguém? Vai cair na casa de alguém e essas E pessoas se vão morrer? desloca, né, Nicole? Acaba acontecendo um deslocamento. Só um minutinho. Todos os planetas têm camada atmosférica. É o seguinte, alguns planetas têm atmosfera, né? Mas assim, não, como o nosso planeta é muito difícil, certo? Mas assim, nós não estudamos sistema solar, eu fui falando um pouquinho de cada atmosfera. Se você pesquisar, ele fala como que está a atmosfera em alguns planetas, outros não tem. Só um minutinho, Felipe. A única coisa que a Pro vai pedir para vocês é que vocês, hoje não dá tempo. Eu estou tentando terminar o conteúdo do simulado, e vamos terminar hoje, acredito, mas eu preciso que vocês não falem muito longa, a história é muito longa, porque a gente está com esse tempinho um pouquinho curto. Felipe, pode falar. Você pediu para falar. Não, Pro, é que eu ia perguntar o que é esse avião preto, mas você já explicou. Quê? Por que o quê? Esse avião preto, Pro, porque tem um avião branco e tem um avião preto. Aí eu ia perguntar por que ele está aqui? Você já entendeu? Você explicou. Ah, tá bom. Manu, pode falar. Sim, existe algum edifício, alguma construção que chega até a estratosfera ou não? Não. Não existe, pode ser um edifício maior, não existe um edifício que passe o ar... Ele fica bambo, não é, Pro? E atmosfera? Eu não entendi, vai acabando o ar, gente, não tem condições. Professora, certo? o arranha-céu, o maior, chega até que... Não sei. Eu sei que em Dubai tem não, está na troposfera, não passa da estratosfera. Eu sei que em Dubai tem um edifício lá enorme, é o maior, não sei se é o maior, não posso te falar se é o maior do mundo. É o maior do mundo, Pro, é o maior do mundo. Então, eu nunca pesquisei, por isso que eu não quero afirmar, mas eu sei que mesmo assim está na troposfera, certo? Bom, pessoal, então vamos lá, ó. O que vocês têm que saber? Os pontos principais. Tropo é onde nós vivemos, porque esfera, porque nosso planeta é uma esfera, né? Então, a camada da atmosfera, ela acompanha isso. Não, Pro, é geóide, tudo bem, mas é uma esfera, tá? Então, a troposfera é onde nós vivemos, a estratosfera, onde está presente a nossa camada de ozônio, que é muito importante, a ozonosfera, né? A mesosfera é onde acontece essa degradação desses meteoritos, né? Aqui o ar já está totalmente rarefeito. Aqui na mesosfera ele chega a 90 graus negativos, né? Bem frio mesmo a temperatura, lógico, né? 90 graus negativos. E na termosfera, o que acontece na termosfera de interessante, gente? A termosfera ela é também chamada de ionosfera. Vou até escrever para vocês verem. Por que ela é chamada também de ionosfera? Porque aqui tem a presença de íons, que são cargas elétricas. Então, aqui acontecem alguns processos. Opa, fugiu aqui, peraí, gente. Cargas elétricas, que são íons. Quando nós falamos de íons, nós estamos falando de cargas positivas e negativas. E na termosfera, por causa do movimento dessas cargas elétricas, desses íons, a termosfera ela tinha que ser mais fria que a mesosfera. E na verdade, gente, a termosfera ela é um pouquinho mais quente que a mesosfera. Por quê? Por causa do movimento dessas cargas elétricas que acabam gerando um pouquinho de calor. Na termosfera, acontece também aquele lançamento de satélites artificiais, onde ficam ali algumas, são transmitidas ondas de rádio, de TV, provedores de internet, eles ficam presentes aqui nessa camada da atmosfera. Então, fala assim, tem satélite artificial que manda informações sobre o tempo. Onde ele fica? Na termosfera, tá? É onde fica mandando informações. Quando vocês observam lá
naquelas informações meteorológicas que ela fala, olha, vocês estão vendo essa massa de ar frio se deslocando? Então, essas informações que nós não tínhamos na nossa, pelo menos eu quando era criança, era estação meteorológica, hoje você tem todo esse deslocamento em tempo real e é muito difícil errarem a temperatura por causa disso, por causa desses satélites que ficam mandando informações o tempo todo. Hoje você quer saber se um final de semana vai ser quente, você pesquisa no Clima Tempo e aparece lá, temperatura 30 e tantos graus sábado. Na semana, é muito difícil o erro. 15 dias já vão acontecendo alguns erros, sim, algumas informações. Então, isso acontece na termosfera, certo? E, por último, o nome exosfera. Ô, professora, eu não entendi bem o que acontece na Terra. A termosfera, ela recebe esse nome, por quê? Porque ela tem várias cargas elétricas se movimentando lá, cargas positivas e negativas. Na termosfera, por que ela recebe o nome de termosfera? Porque ela é mais quente que a mesosfera. É como se ela tivesse uma camada térmica por causa do movimento das cargas elétricas, certo? E é na termosfera onde estão presentes satélites artificiais, ondas de rádio, de TV, essa parte aí que eles colocam na termosfera, certo? Tudo bem? Muitas perguntas no chat, espera um pouco. Ô, Carla, não precisa se preocupar, não, porque eu estou mandando uma mensagem. Desculpa, Marisa, tá. Trabalho de educação física, mas já que você interrompeu, você parou, e eu interrompi, eu não vou passar informação para vocês, pessoal. Não vou falar quem fez, quem não fez, porque eu não tenho condições de fazer isso, e nem tampouco qual é a atividade. Vão lá no dia 29 no portal do aluno e peguem a atividade. Quem fez, sabe que fez. É para mandar pelo infinito, é para fazer no infinito. É para conferir. Pode continuar, Carla. Obrigada. Tudo bem, obrigada. Bom, gente. Carla, Oi. na estratosfera, ali em cima da estratosfera, ali é onde ficam os aviões? Não é assim, Isa. Presta atenção. A maioria dos aviões, eles estão na troposfera. O que acontece? O início da estratosfera pode existir alguns aviões, eles falam de aviões a jato, e também aviões que vão para longas distâncias. Eles podem pegar o início da estratosfera, mas a maioria dos aviões estão aqui, ó, na troposfera. Então, eles falam assim, aviões a jato e aviões que vão a longas distâncias, eles podem estar no início da estratosfera. Tudo bem? Bom, gente, por último, exosfera. Na exosfera não tem nada. Tanto que eles só sabem que existe essa camada por causa de análise. Porém, eles falam que a exosfera ela não tem muita diferença do espaço sideral. Tanto que eles sabem onde começa, mas não sabem onde termina. Porque é uma escuridão, totalmente rarefeito, temperatura baixíssima e não acontece nenhum tipo de fenômeno na exosfera. Então, eles falam que a exosfera, você já está saindo da camada da atmosfera e entrando no espaço. Certo, gente? Tudo bem? Por que essa barra vermelha? Na verdade, aqui, ó, eles estão falando de temperatura. Não estou dando muito esse foco, tá, Felipe? É mais só para vocês terem base aqui, que o ar vai se tornando rarefeito, que aqui na mesosfera já está a 90 graus negativos, ó, 95, e assim por diante. Certinho, gente? Alguma dúvida até aqui? O que acontece em cada uma? Não? Agora, eu vou falar com vocês de poluentes, né? Quais são? Agora sim, eu estou lá naquele início, na página 95, que a Manu citou. Pessoal, os poluentes, eles prejudicam muito a nossa atmosfera. Tanto que vocês viram que houve um rompimento na camada de ozônio. Se vocês, por curiosidade, for pesquisar sobre o tamanho desse buraco, o que está acontecendo com esse buraco, vocês vão descobrir que o buraco, graças a Deus, ele está fechando ao invés de aumentar. Por causa dos cuidados, né? E porque ele está estabilizado. E diz que houve até um fechamento pequeno aí, gradativo nesse buraco da camada de ozônio. Então, ele não está aumentando. Acredito que seja por causa de tantos cuidados com o meio ambiente mesmo. Precisa melhorar mais. Mas existe esse cuidado. Esse buraco na camada de ozônio que também forma o aquecimento global, né? Nós vamos falar disso agora. Efeito estufa e aquecimento global. Isso mesmo. Agora está muito quente. Isso mesmo, nós vamos falar. Ó, quais são os principais gases que prejudicam a nossa atmosfera? Olha aqui, ó.
SO2, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e dióxido de carbono, que é o nosso gás carbônico, bem conhecido na fotossíntese, certo? Estes gases poluentes, eles aparecem por quê, gente? Por causa da queima de combustíveis fósseis, por causa da liberação de poluentes das fábricas, né? Por causa também da falta de cuidado. Por exemplo, você está utilizando o carro, mas não tem filtros, porque tem que utilizar, né? Nós estamos num momento com tecnologia, mas não existe um filtro neste carburador, onde elimina aí tem outro nome, não é catalisador, né? Que é o que filtra estes gases poluentes. E quando estes gases são liberados na atmosfera, eles se juntam e formam um gás chamado de ácido sulfúrico. Este gás, pessoal, quando eles caem junto com o processo, junto com a precipitação, com as chuvas, ele gera um processo chamado de chuva ácida. Essa chuva ácida, ela destrói tanto a vegetação, quanto, por exemplo, estátuas, corroem os metais, corroem, por exemplo, pinturas de carros, e fora que o cheiro e a presença desse ácido acaba prejudicando aí o nosso organismo. Nós falamos na aula passada o quanto que estes poluentes podem causar situações como câncer, quanto os agrotóxicos também, porque para que os agrotóxicos são colocados? Para combater as pragas agrícolas, certo? Nós vimos isso na aula passada, mas também polui. Para que os fertilizantes são colocados? Para fazer com que cresça rápido essa cultura, essa vegetação, mas também polui. Então, todos estes agentes poluentes, quando eles entram em contato com a nossa atmosfera, eles provocam, eles se agrupam, formam uma reação química e formam esse ácido. E esse ácido corrói toda essa parte que eu comentei com vocês. E a chuva ácida, ela também gera um cheiro ruim. Pessoal, já tive a oportunidade, não é uma oportunidade boa, tô contando, né? Uma vez eu estava numa cidade, eu não sei se tem ainda, mas há uns bons anos atrás, Cubatão, ele tinha muita chuva ácida, por causa das empresas em Cubatão, né? E aí, quando você estava chegando ali em Cubatão, você sentia aquele cheiro ácido, um cheiro adocicado com cheiro ácido, um cheiro muito ruim. E aí, em Cubatão acontecia a chuva ácida. Eu sei que estabilizou a chuva ácida, porém ainda tem bastante poluentes. Só que hoje existem modos, tratamentos, multas, se a empresa não cuidar dos seus filtros para não poluir tanto o meio ambiente. Por acaso vocês já repararam que na época de chuva, por exemplo, vamos dizer aí que começa a chover uma semana seguida, as empresas começam a liberar os poluentes, porque estes poluentes, eles começam a se degradar com a umidade relativa do ar e a gente sente menos. Então, eles aproveitam em períodos de chuva para eles liberarem aí estes gases, mesmo com filtro, para diminuir a sensação ruim desse cheiro, destes poluentes presentes na atmosfera. Essa chuva ácida corrói a nossa pele? Não. Não corrói. Se você estiver andando na rua e essa chuva ácida cair na sua pele, ela vai queimar? Não queima, mas ela entra na sua pele. Ela pode penetrar sim na sua corrente sanguínea. Está entrando, né? É algo que penetra na sua pele, certo? Pode causar um problema futuro? Sim. É que ninguém sabe que, isso foi causado por uma chuva ácida que eu recebi uma vez. Não, mas ela causa sim problemas, desequilíbrios ambientais. Olha lá, queima a vegetação, destrói o solo, lençóis freáticos, água e tudo mais. Certo, pessoal? Alguma dúvida como acontece a chuva ácida? Sim ou não? Peraí, quando cai na folha, a folha fica com um negócio branco, né? Que, Marjorie? A Pro não entendeu. Quando a chuva ácida cai na folha, ela fica com um negócio branco, né? Ela queima mesmo, certo? E ela corrói também. Metais, tem carros, gente, que corrói, ele fica com aquela característica de enferrujado, certo? Agora, nós vamos falar do efeito estufa. Então, se vocês já viram o efeito estufa, vocês sabem que nós precisamos do efeito estufa. Por que nós precisamos do efeito estufa? Por quê? Quem sabe? Porque senão vai ficar muito calor e nós pode morrer, sei lá. Ao contrário, porque se não existir o efeito estufa, nós vamos morrer congelados. O efeito estufa... Oi.
desculpa te cortar, mas, tipo, quando acontece o efeito estufa, é tipo, de manhã, se você não tivesse, sei lá, esse estufa, tipo, Não de entendi manhã. nada. Fala de novo. Ô, Não Pro, entendi. se não ocorresse o efeito estufa, de manhã seria, tipo, muito quente e de noite seria muito frio ou não? Não, não. É assim, o efeito estufa é importante para a nossa sobrevivência, ele tem que acontecer. Por quê? Existe o gás dióxido de carbono, eu vou explicar aí, você vai entender, vocês, né? Existe o gás carbônico que está preso aqui dentro do nosso planeta. Ele faz parte da nossa atmosfera, da composição da nossa atmosfera. O gás carbônico, ele tem que estar em uma quantidade pequena, tanto que o gás carbônico, ele está numa quantidade de 0,08 aproximadamente, tá? De gás carbônico, de dióxido de carbono. Por que nós precisamos dessa quantidade de gás carbônico? Porque ele retém a luz solar. Então, reparem aqui, ó, a luz solar, ela está penetrando as camadas da atmosfera, só que ela está sendo filtrada pelas camadas da atmosfera. Estão chegando alguns raios aqui importantes para manter o nosso planeta aquecido. Se isso acontecesse em Marte, não perderia toda a temperatura. Marte chega na temperatura de 23 graus e à noite ele chega a 100 graus negativos, porque não existe o gás carbônico que mantém a temperatura do planeta, certo? Então, olha lá, quando os raios solares chegam ao nosso planeta, nós temos o gás carbônico. O que ele faz? Ele retém um calor para nós, para manter a temperatura do planeta. Retenção de calor. Quando ele faz essa retenção de calor, ele mantém nosso planeta aquecido. E aí não há essa perda de calor à noite. Ele mantém a temperatura do nosso planeta. Pronto, então você está querendo dizer que o efeito estufa é importante? Lógico que é. O efeito estufa, ele é muito importante. Sem o efeito estufa, nós perderíamos todo o calor. O sol, na parte do dia, entraria os raios solares e quando estiver o quê? O sol indo embora, né? O sol, não há um movimento, mas o sol se escondendo ali, os raios solares iriam embora também. E aí o que o gás carbônico faz? Ele prende aqui a temperatura do planeta. Mas por que o efeito estufa é prejudicial em alguns momentos? Por causa da intensidade do efeito estufa. Quando esse efeito estufa aumenta muito a concentração, ele gera o aquecimento global. Então, o que é o aquecimento global? É a intensificação do efeito estufa. E como acontece isso? Quando o aumento de gás carbônico acontece, o aumento do gás carbônico, ele prende muito mais estes raios solares. Mas quando que acontece esse aumento? Olha lá, eu peguei uma foto para vocês verem. Quando tem desmatamento, queimadas, liberação de clorofluorcarbono, que são produtos não biodegradáveis, queima de combustíveis fósseis, liberação de gases das empresas, tudo isso faz com que aconteça o aumento do dióxido de carbono. Ao invés dele se manter assim, ó, em 0,08, que já está ótimo, aumenta muito a quantidade de gás carbônico. E aí, quando os raios solares penetram dentro aqui da nossa atmosfera, o gás carbônico prende grande quantidade de calor, acontecendo o aquecimento global. Oi? Ah, tá, é porque minha internet tinha caído. Ah, tá bom, Silvia. Tudo bem, gente? Então, assim, ó. Então, assim, oi. Se, tipo, acabasse com tudo que, tipo, faz que o... Eu não entendi nada. Começa de novo. Você falou para eu não entender. Ô, Pro, tipo, se acabasse com tudo que aumente o dióxido de carbono, ele voltaria a ser normal ou não? Ele continuaria sendo como ele está hoje em dia? Se acabasse todo o dióxido de carbono? Não, tipo, se acabasse tudo que faz para... sim, seria normal. É isso, se não tivesse esse excesso aqui, ó,
essa produção de dióxido de carbono, não aconteceria o aquecimento global. Então, o que eu quero que vocês entendam? Professora. Oi. É verdade que a Terra em si, ela já absorve, eu não lembro, eu tinha visto em algum lugar que ela absorve, acho que uma parte desse efeito estufa. É isso que a Pro acabou de explicar, ela já absorve, é o normal, porque a nossa atmosfera, ela é composta de nitrogênio, oxigênio e outros gases. Dentre estes outros gases está o gás carbônico. O gás carbônico, ele está nessa concentração, então, normalmente, ele já absorve esse calor. É isso que a Pro acabou de explicar. E esse absorver natural é chamado de efeito estufa. Nós não podemos falar que o efeito estufa é prejudicial. O efeito estufa é necessário para regular a temperatura do planeta. O que é ruim? O excesso do efeito estufa, a intensificação do efeito estufa. A intensificação do efeito estufa causa o aquecimento global. Então, como acontece? Se eu perguntasse para vocês qual a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global? O efeito estufa é necessário para manter a temperatura do nosso planeta. O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, causando várias consequências que nós vamos falar agora. Certinho? Vocês entenderam a diferença entre o efeito estufa e o aquecimento global? Eu ainda fico um pouco em dúvida. O efeito estufa ele é necessário por causa que ele possibilita uma temperatura agradável para nós sobreviver. Isso. E o outro era o quê? O aquecimento global. O aquecimento global é quando tem muito poluentes no ar que afeta a Terra e vai... Eu não lembro mais, acho que não é isso. O aquecimento global é quando tem muito gás carbônico, que aí o gás carbônico prende demais o calor, prende os raios solares e intensifica. Pensa assim, nada em excesso é bom. O efeito estufa é importante para manter a temperatura do nosso planeta. A partir do momento que esse efeito estufa se intensifica, gera o aquecimento global. Todas as vezes, essa pergunta é normal, viu, Matheus? Todas as vezes que eu falo de efeito estufa, o pessoal fala dos flapos da vaca, do pum da vaca, né? O que acontece? Ela libera? Sim, o pum da vaca libera sim gás carbônico, mas o seu também. Então, não sei por que foca só no pum da vaca. Quando você expira, você libera gás carbônico. Quando você solta seus flatos, você também libera gás carbônico. Quando a vaca solta, ela libera também. Este gás carbônico está, vamos dizer assim, em equilíbrio dentro da nossa atmosfera, né? Agora, a partir do momento que começa a gerar queima de combustíveis, produtos que você compra na sua casa para utilizar. Deixa a Pro só concluir, deixa a Pro concluir, você já pergunta. Produtos que você utiliza que não são biodegradáveis, você lê lá no tubinho, não tem o símbolo do planetinha, não tem o símbolo de reciclável, não vem escrito biodegradável, tem CFC, e o clorofluorcarbono, ele fica preso na nossa atmosfera, ele não degrada no ambiente. O que é biodegradável? É tudo que degrada no meio ambiente. Então, quando você usa um detergente, você olha lá, biodegradável, ele tá avisando, mostra o ciclo, mostra a reciclagem. Tudo que você usa que não é biodegradável, você acaba prejudicando aqui o meio ambiente e causando essa intensificação do efeito estufa e gerando o aquecimento global. Certinho? Quem ia fazer a pergunta pode fazer. Pro, então, essa coisa da atmosfera, tem alguma coisa a ver de meteoros estar caindo por aqui? Então, tem muitos meteoros que estão caindo. É isso que eu ia falar. Sempre tem meteorito se deslocando, sempre tem meteorito passando perto da Terra. Lembrando que o meteoro é a luz e o meteorito é o corpo celeste que chega. Mas nós temos as nossas camadas da atmosfera, que acaba degradando isso. Lembra quando eu falei de sistema solar com vocês? Eu deixei claro o seguinte, que é muito difícil entrar no nosso planeta. Acontece? Acontece, já aconteceu. Mas ele passa por essas camadas que vão degradando, eles vão se incendiando, eles vão virando partículas pequeniníssimas, e aí é difícil chegar até o nosso planeta. Certo, Karen? Certo, obrigada, Pro. Nada. Pessoal, quais são as consequências do aquecimento global?
Primeira característica, inversão de temperatura. Inversão de clima. Como assim, Pro? O verão tá frio, no inverno calor. E aí, com esse calor excessivo, descongelamento das calotas polares. Com o descongelamento das calotas polares, os seres vivos que vivem ali e dependem daquela temperatura, ou se adaptam ou morrem. Gera um desequilíbrio ali nos polos. Esse descongelamento das calotas polares aumenta o nível dos mares, provocam ressacas nos mares, causam um desequilíbrio total, certo? Já teve uma época, quando começou o buraco na camada de ozônio, presta atenção no que eu vou comentar com vocês agora. Os ursos polares sofreram, os pinguins sofreram nas calotas polares, que houve esse descongelamento. Só, gente, que com o tempo, eles se adaptaram, lógico, alguns morreram e hoje eles são adaptados a uma temperatura que há um bom tempo atrás, há uns 15 anos atrás, não era essa temperatura. Hoje não é vantajoso voltar à temperatura inicial, porque se voltar àquela temperatura inicial, os animais vão sofrer novamente. Eles se adaptaram à temperatura atual. Então, não é interessante voltar. Pro, não seria interessante voltar à temperatura? Não, eles estão adaptados. Seria interessante não gerar mais aquecimento. O aquecimento global causa estes efeitos. Descongelamento dos polos, aumento das marés, inversão de temperaturas e assim por diante. Certinho, gente? Tudo bem? O aquecimento global. Ele aumenta a temperatura ou ele diminui? Eu não entendi. Ele aumenta, né? Quem está perguntando, só para eu saber? É o Luca. Ô, Luca, pensa comigo. Se ele segurar, ó, quando te der essa dúvida, você mesmo consegue responder. Se ele segura o sol, segura os raios solares, você acha que aumenta ou diminui? Pensa com a Pro. E aumenta. Ele aumenta, porque ele está prendendo os raios solares em grande quantidade aqui na Terra, no nosso planeta. E se está intensificando isso, automaticamente vai intensificar o calor, certo? Tudo bem, gente? Então, vocês entenderam a diferença do efeito estufa e aquecimento global, certo? Agora, para encerrar este conteúdo, eu queria falar com vocês, porque vocês viram que nós estamos falando de temperatura e de clima. Qual é a diferença entre temperatura e clima? Hoje eu falo assim para vocês, gente, eu pesquisei aqui no Clima Tempo e eu percebi que a temperatura do hoje a nossa temperatura ela está 34 graus Celsius. Aí você falou assim, Pro, mas isso varia todo momento? Sim. Se eu for pesquisar a temperatura à noite, ela pode estar a 20 graus Celsius. Se eu for, ainda mais aqui em São Paulo, com essa variação por causa dos poluentes, por causa do aquecimento global, por causa de tantos fenômenos, a gente brinca que aqui em São Paulo acontece todas as estações do ano em um dia só. Então, quando... E aqui em São Bernardo também, Pro. Em São Bernardo também. Pessoal, então o que acontece? O que é tempo? Tempo é quando nós falamos da temperatura momentânea. Então, eu falo para vocês, gente, agora... Para trás, quando estava no inverno, parecia que estava nevando. Agora, parece que está no deserto do Saara. Isso mesmo, verdade. E, ó, Manu, faz tempo que nós não temos uma primavera tão quente. Eu tô amando, né? Nossa, mas é verdade. Eu gosto, mas tá muito quente. Pois é. Pro. Pois é, eu também gosto, mas assim, não é comum. A primavera, a temperatura é mais amena. Características do aquecimento global. Agora eu quero que vocês entendam o que é temperatura. Temperatura é a característica momentânea. Então, por exemplo, gente, hoje está 34 graus, mas ontem chegou a 38. Amanhã eu vi que vai estar 32 graus. Isso é mudança de tempo. Isso é característica do tempo. E característica do clima. Clima não muda assim. Tem gente que fala, gente, hoje o clima está seco, né? Não existe hoje o clima está. O clima é uma análise durante anos daquela região. Então, qual é o clima de São Paulo? Fixo, o clima de São Paulo, o clima de São Paulo geralmente é úmido e frio. Qual que é o clima da Caatinga? Seco e quente. Isso são características analisadas ao longo de vários anos.
Ô, Pro, mas não pode mudar? Pode ir mudando. Mas aí eles vão analisando durante anos. Eu não posso falar assim, nossa, hoje o clima está 34 graus. Não estou falando de clima, eu estou falando do quê? Do quê? De tempo. De tempo. Então, tempo é a característica momentânea. Eu posso ter várias temperaturas, eu estou falando do tempo. Clima é o quê? O clima é quando é uma temperatura que por vários tempos ficou assim. É uma análise de muitos anos, uma análise que foi verificada há muitos anos. Então, o clima é uma característica da região. Pode falar que o clima do deserto é seco? Isso, geralmente são duas características, Luca, seco e quente. Aqui é úmido e frio, certo? Então, essas características, essas duas características, geralmente, elas estão focadas com o clima. E isso é uma análise gradativa. Pode ser que daqui a 10 anos o nosso clima não seja esse? Pode ser. Por isso que os meteorologistas, eles estudam o tempo todo essas variações para eles irem atualizando. Porém, o clima não se atualiza de um dia para outro. Então, se eu falasse assim, ó, eu vou focar numa pessoa, agora senão todo mundo responde. Eu vou perguntar assim, Marcela, se eu falasse assim, ó, nossa, sábado vai chegar a 28 graus, eu estou falando de tempo ou de clima? Tá falando de tempo. De tempo, Marcela, muito bem, muito bem. Eu vou falar com a Marina que está passeando, vamos ver se ela está prestando atenção, que é uma Marina viajando, gente, olha lá. Ô Marina, se a Pro fala assim, ó, o clima do Cerrado, ele é seco e frio, eu estou falando, já falei o clima do Cerrado, te dei a resposta, Marina, eu assoprei a resposta. Parabéns. Parabéns, né, Luca? Então, clima é quando nós estamos falando de uma análise durante anos. E tempo é quando nós estamos falando de algo momentâneo. Tudo bem, gente, até aqui? Estou gostando porque eu estou conseguindo chegar com vocês onde eu quero. Consegui chegar até em tempo e clima hoje. Tá certo que eu não deixei vocês falarem muito, né? Vocês amam falar e a Pro não tem deixado, mas depois eu deixo, tá bom? Outro dia. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre camadas de atmosfera, o conceito, chuva ácida, efeito estufa e aquecimento global? Tudo bem? Eu tenho uma pergunta. Fala, pode falar, Heitor. Assim, se o aquecimento global não parar, todos os seres humanos podem morrer? Se for aumentando, sim, Heitor. Nós não conseguimos aguentar uma temperatura, nós somos seres... Outra pergunta. Se isso não parar, todo mundo vai morrer. Aí, assim, se isso poderia ser considerado suicídio? Não, suicídio é quando você tira a sua vida. Então, mas os seres humanos estão tirando a própria vida. Não. É quando você tira a sua vida, não que você prejudica todo mundo. Isso, não, assim não. Professora, eu tenho uma pergunta que eu acho que é mais uma informação. Fala, o Silvia. efeito estufa faz com que o planeta seja mais quente, né? Isso faz derreter as calotas polares. Isso pode criar... Calma, Silvia, não. O efeito estufa mantém a temperatura do planeta. A intensificação do efeito estufa faz o que você está falando. Tem que tomar cuidado que o efeito estufa é importante para a nossa sobrevivência. Isso vocês não podem esquecer. Certinho? Comprou. Oi, Enzo. Então, se, desse aquecimento global, o aquecimento global ele pode mudar o clima de certo... Pro, não era efeito estufa, era aquecimento global que eu tinha falado. Silvia, aí sim. Errado. Isso mesmo, Silvio. Fala, Enzo. Qual era a mesma palavra? O quê? Não, nada. Ô, Enzo, você não conseguiu terminar. Pode terminar a sua fala. Pro, graças ao aquecimento global, ele pode mudar o clima de certa região ou não? Pode, mas aí essa análise não vai ser de um dia para o outro. Vão ser várias análises que vão alterar o clima daquela região. Certinho? Pessoal, lição, deixei aqui no chat, exercícios página 145. 145. Tudo bem? Gente, um ótimo final de semana para vocês.
aproveitem, descansem, façam a lição primeiro, porque primeiro a obrigação, depois a diversão. E é lógico. Peraí, página 145. Página 145. Silvio tá querendo Anotem aí. escapar aqui, tô vendo. Eu quero. Tá bom, Eu gente? quero escapar também. Beijinhos. Tchau, Bom pessoal. final de semana para vocês. Tchau, tchau.